Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando na medida nesta quinta de primavera aí, né, como Cláudia Andrade falou, um dia bem agradável hoje. E a gente segue aqui, né, falando aí sobre a pandemia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já viemos abordando aí várias vezes, né, é um assunto bem interessante que ganha bastante destaque nesse período, que é o ganho de peso na pandemia. Por isso eu convidei a Graziela Romanini, ela é da clínica Sou Mais, graduada em farmácia bioquímica e também é coach de emagrecimento e qualidade de vida. Boa tarde, Graziela, seja bem-vinda ao Na Medida. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço em meu nome, em nome da Clínica Sou Mais, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho e de um tema tão importante que é o ganho de peso na pandemia. Espero estar podendo ajudar aí com dicas, enfim. Graziela, inicialmente vamos aí falar um pouquinho, né, da tua própria experiência de vida, né? Que tu me contaste aí nos bastidores, que tu tem uma historinha aí para contar para quem está nos assistindo, que antes de tu iniciar a tua clínica, tu te baseou na tua própria história de vida, né? Conta um pouquinho como é que foi. Sim, Gi. Eu vinha de uma formação em trabalho em pesquisa clínica, em análises clínicas totalmente diferente. E o que me abriu espaço, e hoje eu digo que eu sou apaixonada pela minha nova área, foi o meu próprio processo de emagrecimento. Ao longo de vários anos, aí eu também passei por um processo o qual emagreci 14 quilos e hoje sigo na minha manutenção, né, com a minha meta alcançada. Então, como a maioria dos pacientes, né, dos pacientes da clínica, enfim, dos meus pacientes, tudo que eu vivi, né, em função dessas tentativas de emagrecimento, né, eu fazia... Mesmo sendo da área, eu não tinha compreensão do que era de fato a nutrição, né, a bioquímica, a fisiologia envolvida nesse processo, né. Então, todas as questões de comportamento também que eu tinha muita deficiência, né, pois nunca de fato tinha feito alguma coisa, né, específica para isso. Então, tinha feito várias dietas restritivas, dietas da moda, né, cirurgia plástica, enfim, e nada conseguia manter o resultado, né. Então foi quando realmente eu tive uma Nutri que era coach também e que me ajudou muito no contexto todo da parte de comportamento também. E a minha irmã, que hoje é minha sócia também, como engenheira, ela foi trazendo outros alimentos, né? Porque a gente, quem faz dieta, enfim, quem quer emagrecer, acha que com o emagrecimento a gente vai deixar de comer coisas gostosas, o prato vai se limitar a uma salada e um grelhado, e a gente sabe que não, né? O emagrecimento ele é muito além disso e temos muitas opções alimentares saborosas, enfim, gostosas, que a gente pode pôr dentro no processo de emagrecimento numa dieta. E ela, como engenheira, ela foi trazendo essas outras opções. Então, em função disso, eu consegui de fato um emagrecimento equilibrado e comecei a ter realmente a manutenção dele. E aí que teve a nossa ideia de ter a nossa clínica, né, exatamente com os pilares principais aí que nós precisávamos ter para fornecer, né, e atender o paciente da melhor forma possível. Graziela, e como é que aconteceu esse surgimento da empresa, né? Como é que foi o início, assim, conta um pouquinho para o pessoal conhecer, né? E também por que o nome Sou Mais? Sim, então, justamente pela minha trajetória, por eu ver todos os fatores que estão envolvidos no processo de emagrecimento, a gente né, achou fundamental colocar todos esses pilares, né? Então, abraçar o todo que a gente fala, né? Então, a gente abraça todos os pontos sensíveis a um processo de emagrecimento. Então,
teve essa parte de comportamento, essa parte de deixar o cardápio atrativo para o nosso paciente, essa atenção especial ao nosso paciente. Então, por isso que a gente teve essa ideia da Sou Mais, né? Então, lá o nosso paciente fala que quando ele chega lá, parece que ele está em casa, né? Então, isso é muito bacana, né? Porque você chegar para uma clínica de emagrecimento, cuja, né, a maioria das pessoas fogem das nutris, né? Então, chegar na clínica com alegria, com vontade de estar lá, isso é muito importante. Então, quando ele diz que se sente em casa, a gente vê que o nosso trabalho está sendo realmente atingido, nosso objetivo está sendo atingido. E um dado interessante aí que tu me comentou, né, anteriormente, foi que algumas pessoas procuraram a tua clínica aí com 10 quilos a mais em 6 meses, né? Desde lá o início da pandemia, né? Sim, desde a gente atendeu em todo o tempo também da pandemia de forma virtual, né? E no início a gente via que os pacientes estavam com receio de começar e tudo mais, né? Mudar os hábitos no meio de uma situação tão sensível, diferente, né? Agora, assim, a gente vê nesse último mês, nesses últimos 45 dias, assim, que as pessoas realmente eles se assustaram até com o ganho de peso e estão procurando, né? Então, claro, foi realmente teve uma incidência bem grande de ganho de peso, tanto homens quanto mulheres, e isso a gente se dá muito, né, ao próprio fator emocional da situação que a pandemia trouxe, né, uma situação totalmente diferente para a humanidade. A gente nunca tinha se deparado com uma questão tão delicada, né? Então, no início a gente não sabe, né, nem sabia direito como funcionava o vírus né? Então, a comida, digamos assim, e o desequilíbrio na alimentação foi uma válvula de escape aí para muitas pessoas, né? Infelizmente, e o desconhecimento também, né, de algumas coisas, enfim, mas sim, teve um aumento bem significativo de pessoas que aumentaram o seu peso. E até mesmo, né, porque isso gerou toda uma ansiedade, né? Sim. E agora o tempo vai passando e a gente continua na expectativa, né? Algumas pessoas continuam aí deprimidas, porque a gente não sabe como que vai ser, né? Exatamente, Gi. O que só a gente percebeu é que passou aquele susto, aquele medo maior, assim, e as pessoas realmente decidiram, né, que não dá para ficar seguindo comendo de forma errada, não se exercitando. Isso também acabou impactando, né, porque além da pessoa estar mais em casa, né, sendo o atrativo a comida, ela acabou também não fazendo mais exercícios físicos, também a parte da questão social, né? Então, muitas pessoas falavam, mas para que eu vou me cuidar se eu não saio de casa, né? Então, isso a gente tá quebrando muito o paradigma aí das pessoas, enfim, né? A gente não tem que se estar bem, se cuidar, enfim, para estar né, na vida social, e sim para a gente mesmo, né? Que somos as principais... a gente tem que se considerar, né? A principal pessoa para a gente somos nós mesmos, né? E até porque a nossa rotina de vida aí continua normalmente, né, Graziela? A gente só tá com aquela questão dos protocolos, com os cuidados, né? Mas algumas pessoas acharam aí que era o fim de tudo, né? Sim, perfeito você colocar isso, Gi, porque eu vejo que, né, as pessoas se preocupam tanto em usar máscara, usar álcool gel, distanciamento social, mas a gente viu o quanto uma doença nova faz necessário a gente estar bem com a nossa saúde, né? Então a gente viu em vários estudos, enfim,
né, divulgação, enfim, de dados, né, que comprovaram que pessoas com obesidade, pessoas com sobrepeso, pessoas do próprio grupo de risco, né, que são doenças como a diabetes, por exemplo, tudo isso tem fundo principalmente na alimentação, né? Então mostrou o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde para enfrentar qualquer problema que pode vir a ter, né? Agora, 2020, foi a pandemia do coronavírus. Daqui para frente pode surgir alguma outra coisa, e quanto é importante a gente ter a nossa saúde e a imunidade, digamos, em dia, né? Para a gente vem essa agressão e a gente, com o nosso organismo, conseguir se defender disso, né? Isso é tão importante quanto usar máscara e passar álcool gel. É muito importante a gente cuidar da alimentação. E da alimentação e do todo, né? Eu volto a dizer, do nosso emocional, né? Então isso também temos que controlar nossos pensamentos, nossa mente. Isso faz toda a diferença aí para qualquer situação. E qual seria o primeiro passo para quem quer buscar atendimento na Clínica Soul? É feita alguma avaliação ou as pessoas precisam ir aí ter um atendimento médico, né, até para fazer uma avaliação maior? Sim, o primeiro passo é a gente marca uma consulta de avaliação comigo, tá? Então nessa consulta eu avalio todo o histórico do paciente, todas as experiências que ele já viveu, né? Porque geralmente um paciente do emagrecimento, que busca emagrecimento definitivo, ele já passou por várias tentativas, né? Já fez várias dietas, já tomou alguns medicamentos, já fez cirurgia, enfim. Então eu preciso conhecer o histórico, eu preciso conhecer a questão da saúde, como que está atualmente, eu preciso conhecer o que ele acha fundamental ter no cardápio, o que ele acha que é possível introduzir na sua rotina ou não. Então, esse cuidado a gente tem de forma muito especial. Cada paciente lá é tratado como único, né? Então, a gente, claro, tem protocolos padrões, né, na clínica, mas a gente avalia caso a caso. E o programa é desenhado para cada paciente, né? Então, a gente se preocupa muito, volto a dizer, né, como eu tenho muito base na minha própria experiência, eu não admito que o paciente não tenha um cardápio atrativo, né? Eu sempre digo, ele tem que gostar das suas opções alimentares. Então, a gente avalia tudo isso, né? E aí o paciente, apresentamos o plano específico para ele, e ele achando que é isso que ele está precisando, enfim, que é o que ele busca, a gente inicia o programa com sempre uma anamnese completa, consulta nutricional, tá? Nós temos a Soul, ela conta com uma equipe multiprofissional, né? Então eu estou à frente também de uma parte como bioquímica, esteta, temos a nossa nutricionista, que também é doutora em endocrinologia, temos biomédica, temos esteticista, temos engenheira, então, né, com a chefe de comida, de cozinha também temos a parte ali bem alimentar, bem específica. Então, é toda uma equipe, mas é assim que, né, inicialmente é uma consulta comigo, e aí o paciente inicia com o programa específico para ele. E como é que é, Graziela, a adaptação desses pacientes, né, aí a essa alimentação, né, que tu me contaste que as pessoas às vezes nem acreditam o que tem no cardápio, que elas já estão liberadas a comer, né? Sim, isso é muito legal, né, às vezes a gente deixa o cardápio tão próximo digamos, do tradicional, mas de uma forma que não engorda e que faz bem para a saúde, né? Então, às vezes tem bolinho, tem pizza, tem pão. Então, às vezes o paciente ele questiona: tem certeza que isso eu posso comer, tá tão gostoso, né? Porque ele vem muito com, né? Os pacientes trazem muitos paradigmas, né? Que emagrecer é perder o prazer da comida, emagrecer é fechar a boca, emagrecer é estar dentro de uma academia direto. Então, não é. A gente quebra todos esses paradigmas e o paciente fica muito satisfeito. Então, ele, como eu disse, ele gosta muito do seu cardápio, por isso que faz com que ele adote essa alimentação para o resto da sua vida. E em relação à durabilidade do tratamento, né, para quem ficou curioso aí em casa, né,
isso é adequado a cada pessoa, por exemplo, ou não? Ele tem uma durabilidade normal, sim, assim? Sim, o que a gente, claro, a gente tem que avaliar muito o que a pessoa já sabe, né? Vamos supor, aquela pessoa que já fez várias estratégias, que já teve vários profissionais por trás do seu processo, ela já traz, claro, uma bagagem assim, de conhecimento de nutrição, né? No entanto, a gente, claro, até para o paciente absorver o nosso método, ele tem um período mínimo, sim, para estar com a gente. Geralmente são 2 a 3 meses. Mas, claro, se o paciente a gente vê que ele tem mais dificuldades na parte comportamental, na parte dessa parte de sistema emocional, enfim, a gente acaba fazendo um programa um pouco mais prolongado, né? Isso vai muito de acordo com cada paciente, mas em média é 2 a 3 meses, depois a gente inicia também, às vezes, com um programa específico de manutenção de peso, né? A gente tem toda a parte de tratamento estético também, então às vezes o paciente segue na clínica só fazendo a parte de estética, tanto corporal quanto facial, então a gente oferece vários serviços e que o paciente acaba ficando com a gente aí fazendo outras coisas, né? Às vezes atingiu sua meta no emagrecimento, mas segue fazendo outros procedimentos, ou até mesmo a gente acha muito legal isso também, quando ele vai, toda semana ele já não faz tratamento, mas ele só vai lá para pegar o pãozinho da semana, isso é muito legal, assim, não vai mais na padaria e vai lá na clínica para pegar o seu pão, isso é muito, muito bacana. E o que é oferecido para as pessoas nessa questão de estética, né, de beleza? Sim, a gente tem toda a parte tanto de estética corporal, que trata, né, gordurinhas localizadas, flacidez, celulite, as partes de massagens também, né, detox, toda essa questão que hoje em dia está bem alta também, e toda a linha facial, né, rejuvenescimento, toxina botulínica, preenchimentos, todos esses cuidados com a pele também, tanto para homem quanto para mulher, né? A Sou Mais, ela atende ambos os sexos, né? Então também tem bastante procura por homem, né? De emagrecimento na pandemia também, né? A gente acha que mais é mulher, homem também ganhou peso e homem também está preocupado aí com essa saúde estética também. Sim, inclusive tu me comentaste ali anteriormente que o movimento dos homens foi bem grande nesse período de pandemia, né? Sim, tu até ficou meio surpresa com esse movimento. Sim, exatamente. O que eles referem, né? O tal do delivery, né? Então, a pandemia nos pegou muita gente de surpresa, né? Então, pessoas, por exemplo, que costumavam almoçar em restaurante, onde tinha um buffet maior de saladas, vegetais, né? E acabou ficando em casa. Então, o estar em casa, muitas pessoas levaram esse fato para o positivo, né? Que foram para a cozinha, começaram a cozinhar, fazer suas refeições, né? De uma forma mais equilibrada, mas muitas pessoas, eu digo principalmente os homens, foram para o delivery, né? E o delivery a gente sabe que é tentador, né? Então, às vezes a pessoa não, né? Pede sempre as coisas que mais gosta e acaba às vezes sendo lanche, né? Enfim, e que aí realmente desequilibra tudo. E eu queria que tu comentasse um pouquinho agora sobre essa questão de tu ser também uma coach de emagrecimento e qualidade de vida. Como é que funciona isso dentro da clínica, Graziela? Sim, junto com as consultas, né, da nutricionista, a cada 15 dias o paciente faz consulta comigo. Então, eu abordo essa parte toda de bioquímica, fisiologia, avalio o todo, né, daquele período, como ele se comportou, o resultado que ele obteve e junto eu aplico uma ferramenta de coaching, né? Então, o coaching voltado a emagrecimento, a gente tem ferramentas específicas que abordam essas questões de comportamento, de alcance de meta, linka muito seus gatilhos que fazem ele realmente emagrecer, o porquê que ele está buscando aquilo, o que ele quer para o futuro, quais são as dificuldades, né, que ele enfrenta o dia a dia, para a gente achar a solução, né? Eu sempre digo, vamos identificar a dificuldade só com o objetivo de achar a solução. Então, isso a gente auxilia muito em todas essas questões, né? Tem muitos
tem muitos traumas, né? Tem pacientes que nem sabem que carregam traumas da infância, enfim, e que levam para a sua vida e acabam descontando, né, na alimentação. Então, tem muitos pacientes que acabam descobrindo alguns fatores bem importantes que levam ele ao se comportar de maneira inadequada com a alimentação. Então, essa parte do coaching, ele aborda todas essas questões realmente de comportamento, organização, busca de meta, né, gatilhos, então é uma parte bem interessante. Eu digo que é um dos diferenciais do programa, né, porque às vezes o paciente gosta do seu cardápio, enfim, tá tudo ok, e acaba né, tendo essa dificuldade de dar sequência, e aí a gente sabe que tem gatilhos emocionais bem importantes por trás disso. E tem pessoas que chegam lá na tua clínica, Graziela, que já passaram por aquelas dietas mirabolantes ali que tem na internet? O que mais tem, Giana, o que mais chega na clínica tanto com experiência de dietas mirabolantes quanto uso de medicamento. Então aqui eu destaco muito sempre para o paciente, eu sou farmacêutica bioquímica e o medicamento ele é essencial para curar doenças, para tratar doenças, não para emagrecer, né? O medicamento para o emagrecimento ele até te dá um resultado pontual, né? No entanto, sobrecarregado de efeitos colaterais bem importantes e que você parou de tomar o medicamento, você vai resgatar todos os quilos que você perdeu, né? Eliminou. Inclusive, eu também, né? Eu na minha época lá de tentativas, fiz uso de medicamento, tive um efeito colateral bem grave e faço questão de contar toda a minha experiência porque conecta muito o meu paciente com isso, mas sim, tem muitas, né, às vezes hoje em dia também com a própria internet, a pessoa, eu vou seguir uma blogueira, vou acompanhar isso e acaba fazendo uma coisa que não é específica, não é adequada para ela, né, então o acompanhamento profissional é de suma importância para realmente ter um emagrecimento saudável e para a vida. E essa questão da autoestima, né? O que tu sente, assim, diariamente com os teus pacientes, né? Qual seria o feedback que tu tem deles? Sim, a questão da autoestima, hoje, né? Ainda a gente tem muitas pessoas que acham que é beleza, é supérfluo, né? Autoestima, enfim, mas não, tá? A autoestima, a beleza, ela está extremamente ligada a questão da saúde também, né? Então, eu sempre brinco com os pacientes, a gente não vai se deixar vencer por um prato de batata frita, né? Muito mais gratificante a gente colocar uma roupa e se sentir bem, a gente se olhar no espelho e gostar do reflexo. Isso a gente trabalha muito essas questões assim de recompensa, né? Você está abrindo mão de tal coisa, mas você vai ganhar essa autoestima que tanto você busca, essa autoestima que realmente está baixa, que não está legal, né? E isso a gente sabe o quanto é importante, né, da própria questão de se sentir bem com a gente mesmo e para a saúde, para não ficar depressiva, né? A pessoa não generalizo, mas a grande maioria, quando não se sente bem, ela acaba ficando mais em casa, não quer fazer nada, não quer ver pessoas, deixa de viver certas coisas que infelizmente poderia estar vivendo. Então, sim, a questão do sobrepeso com a autoestima, ela é muito importante de ser abordada, né? E tem um perfil adequado, Graziela, aí para as pessoas que querem buscar atendimento lá, ou uma idade, né, que a pessoa tem que ter? Não, a gente na verdade atende desde adolescentes, até pelo fato de a gente ter essa linha de alimentos que tem pizza, que tem lanche, então os adolescentes gostam bastante, né? Então a gente, claro, tem adolescentes, tem pessoas de 60, 70 anos, tá? Que com 60, 70 anos, né, a gente consegue mudar a alimentação e o paciente emagrece, mas claro, a faixa etária que mais é presente são em torno de 40
50 anos. 35 a 50 anos é o público que mais procura. Mas temos os extremos também, mais jovens e com idade um pouco mais avançada. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse dicas aí, né, para as pessoas conseguirem manter um comportamento equilibrado, né, e também uma alimentação mais saudável, já que a gente está falando hoje do ganho de peso na pandemia. Sim, maravilha, Gi. Eu tenho muitos, né, como eu disse, teve muito paciente que começou emagrecimento no meio da pandemia. E eles, assim, adoraram. Por quê? Porque o fato de estar em casa, eles conseguiram preparar suas comidas, né, exatamente com os ingredientes que a gente indicava, com os itens mais, né, a refeição mais saudável. Ele conseguiu tempo para ir beber água, ele conseguiu tempo para fazer o seu lanche, né? Que às vezes a pessoa no meio do escritório não consegue sair para fazer o seu lanche. Então, o home office ele trouxe muita coisa positiva, né? Em termos da pandemia, assim, do emagrecimento, foi muito benéfico para a grande maioria que realmente tinha as orientações, né? Então, a minha dica, né, e o meu conselho é busque ajuda, inicie essas mudanças, não espera a pandemia passar para se cuidar, né? Porque infelizmente a gente não tem um prazo final disso, né? A gente espera que logo passe, mas vamos lá, procure algum suporte, né? A nossa clínica está à disposição, mas busque, pode, né? Se quiser também começar com dicas, né? Pode acompanhar nosso trabalho ou comece a controlar as porções, as escolhas alimentares, faça uma atividade física. Agora iniciamos a primavera, então são dias mais gostosos, enfim, para fazer exercício na rua. Então, assim, mude, né? Temos várias estratégias, várias maneiras e não vai ser um sacrifício, não. Tá? Então, a minha dica é essa, comece agora, não postergue mais. Muito obrigada pela tua participação aqui no Na Medida, tá, Graziela? Gostaria que tu deixasse aí para o pessoal que está nos assistindo as tuas redes sociais, também lá se tu quiser deixar o endereço da clínica, para quem ficou interessado e quiser procurar atendimento. Certo, a gente tem o nosso site, né, que é www.soumais, tá? O Soul é como se fosse alma em inglês, né, então soumais.com, e o Instagram também, é Clínica Soumais. Lá a gente tem também, claro, agrega a marca de alimentos, o Sou Mais Sabor. Então, nos acompanhe lá que a gente coloca bastante dicas, bastante conteúdo interessante para os nossos seguidores. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na próxima semana aí com mais novidades sobre saúde, moda, beleza e bem-estar. Até lá!